Olá, meu povo. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o parnasianismo em nossa literatura. O parnasianismo ele é um movimento paralelo ao realismo e naturalismo. O realismo e o naturalismo acontecem na prosa, através de romances, e o parnasianismo acontece na poesia. O contexto histórico é o mesmo, tá? Mas o contexto histórico é absolutamente ignorado pelo poeta parnasiano. Bom, então o parnasianismo acontece no final dos anos 1800, né? Ou seja, século XIX, e ele tem como proposta fazer uma retomada da poesia, né? Mas de uma forma crítica ao estilo anterior, porque assim, o romantismo, né, é o último estilo anterior na poesia antes do parnasianismo. E o romantismo, ele teve três gerações, né? Três gerações muito importantes. A primeira geração nacionalista, a segunda ultrarromântica, a terceira o condoreirismo. E depois desse período, a prosa ganha um destaque muito grande, né? Com o próprio romantismo e também com o realismo e naturalismo. Então, os poetas parnasianos, eles querem retomar a poesia, mas não daquela forma da mesma forma do romantismo. Na verdade, se faz uma escola literária, um estilo de época completamente contrário ao romantismo, se propondo uma poesia técnica, fria, não mais uma poesia sentimentalista, uma poesia de protesto, nada disso. Não cabia isso na poesia parnasiana. Tá? Eu estou tentando seguir um roteiro, porque os que me conhecem das aulas presenciais, né, sabe das nossas viagens na poesia, sobre cada estilo de época, e eu preciso de um roteirinho para me prender, para me manter ali me segurar nos tópicos fundamentais, né, já que no vídeo o tempo é muito menor. Então vamos lá. A natureza da poesia parnasiana, ela é voltada para o passado, né? A poesia parnasiana, ela não olha para frente, ela olha para trás. Ela é voltada para aquela concepção conservadora da poesia. É uma poesia extremamente purista, é uma poesia rebuscada, é uma poesia de difícil compreensão, porque o vocabulário é riquíssimo, a linguagem é quase impossível de ser compreendida sem um dicionário. Há muitas inversões, né, o uso de hipérbatos, que é uma figura de linguagem, que acaba dificultando a compreensão, como no hino nacional, né, aquele ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né, que ficaria bem mais tranquilo de se compreender se fosse sobre o grito que se deu, o grito que aconteceu às margens do rio Ipiranga. Né? Mas a coisa é posta de uma forma que o cidadão comum, o leitor comum, não consegue compreender, né? Por conta daquelas inversões. O próprio nome do parnasianismo tem a ver com essa frescura de volta ao passado. É o Parnaso, que era uma região, vamos dizer que uma região mitológica, né, onde poetas viviam a poesia, criavam poesia, declamavam poesia, né, esse tipo de coisa. Como eu disse, o parnasianismo, né, ele faz uma oposição ao romantismo, já que a sua poesia, já que na poesia parnasiana não cabe o sentimento, não cabe a emoção, né? A poesia parnasiana, ela é técnica, ela é extremamente fria. Eu particularmente não gosto da poesia parnasiana. Se você estiver lendo um poema e tiver com muita dificuldade de compreendê-lo e não e achar que aquilo ali não está escrito em português, grandes chances desse poema ser parnasiano, né? Porque a linguagem é assim, ele não é voltado, não é uma arte voltada para o povo, é uma arte voltada para as elites. Então, né, o povo não tinha mesmo que compreender, né? Não era ele o foco daquela poesia. A ideia da arte pela arte, né? É da arte pela arte ou da arte sobre a arte, a ideia da busca pelo belo, a belle époque,
né? Porque o parnasianismo ele vive dentro de um contexto histórico que a poesia parnasiana ignora, que é a destruição do Rio de Janeiro, né, pelo prefeito Pereira Passos. O Pereira Passos destrói para reconstruir. Só que nesse processo de reconstrução, a intenção do Pereira Passos, do prefeito do Rio de Janeiro, era fazer uma cidade que imitasse Paris. Ele queria um Rio de Janeiro bonito, de avenidas largas, como Paris. E aí, para isso acontecer, ele destrói o que era a Avenida Central, para transformá-la em Avenida Rio Branco, através de uma operação chamada Bota Abaixo. Então, tudo que tivesse na linha, na reta da passagem da Avenida Rio Branco, seria destruído, para abrir, né, aquela avenida larga, imitando os boulevards, né, de Paris. E aí a ideia é a Praça da Cinelândia, a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal, né, tudo isso, né, buscando imitar Paris. O Teatro Municipal é uma cópia da Casa de Ópera de Paris. E aí, o que acontece nesse contexto? Olha, se você está destruindo tudo, e o Rio de Janeiro era habitado também por pessoas pobres, muito pobres, né, ex-escravos, porque estamos aí nos anos de 1893, ali por perto, final dos anos 1890, a escravidão tinha acabado, entre aspas, né, há pouco tempo atrás, e as pessoas, para sobreviverem, precisavam estar perto do centro. Era ali que arrumava algum dinheirinho, já que não podiam, os negros não podiam ter salário, mas que trabalhavam em troca da comida e precisavam estar ali por perto. Com a reforma no centro do Rio, o Pereira Passos não queria os pobres ali, porque os pobres enfeiavam a cidade, né? Vocês devem lembrar de uma declaração recente da esposa do Renato Aragão, dizendo que os pobres enfeiam os aeroportos. Quer dizer, enfeiavam, que agora pobre já não pode de novo andar de avião, né? E então, assim, os pobres, segundo ela, enfeiam os aeroportos e deveriam estar nas rodoviárias, né? Uma declaração infeliz, preconceituosa demais, nojenta demais, né, de uma pessoa pública, inclusive. Então, voltando lá para o Pereira Passos, ele não queria essa pobretada no centro do Rio de Janeiro e era preciso expulsar essa galera para construir a cidade e imitar Paris. E o que essa galera vai fazer? Morar onde? No interior, longe das possibilidades de sobrevivência? Claro que não. Começa então o processo de favelização, né? Porque essa galera expulsa do centro do Rio de Janeiro vai para os morros, vai começar o processo de favelização, doenças vão aparecer, aí logo na sequência, dentro desse mesmo contexto, vai surgir a revolta da vacina, né? Porque o mesmo governo que expulsa todo mundo do centro do Rio de Janeiro, essa galera se junta nos morros, favelas, e aí começa a aparecer as doenças do rato, um monte de outras doenças, e esse mesmo governo manda vacinar esse pessoal fica muito desconfiado. Fala, não, peraí, o que esse cara quer? Ele expulsa a gente agora, está preocupado com a nossa saúde, e essa galera se recusa a ser vacinada, né? Então é preciso dar poder de polícia ao vacinador, né, para que ele exerça essa obrigatoriedade de vacinar todo mundo. E aí se cria a revolta da vacina. Enfim, então esse é o contexto, só que nada disso aparece no parnasianismo. O parnasianismo não tem nenhuma preocupação social, é um estilo de época completamente esvaziado de qualquer função social, de críticas, de qualquer coisa, né? Não cabe na poesia parnasiana a crítica social, não cabe na poesia parnasiana o sentimentalismo, só cabe na poesia parnasiana a técnica. Então, a poesia parnasiana, o cara vai fazer um poema, por exemplo, sobre objetos. Aí é o caso de vaso chinês. Ah, o cara foi a uma exposição, viu um vaso chinês, gostou do vaso, então ele faz um poema para o vaso chinês, ou sobre o vaso grego, sobre o vaso árabe, sobre o vaso, sei lá, de onde de acho mais. Então, porque o poeta parnasiano, ele não está realmente preocupado com o social. Esses poetas, né, são poetas da elite, é o caso. No outro vídeo falaremos dos autores, né, da chamada tríade parnasiana, tendo como o Olavo Bilac como considerado o príncipe dos poetas parnasianos.
É no parnasianismo que a gente vai falar da primeira mulher reconhecida em nossa literatura, que é a Francisca Júlia. Antes dela, existia uma mulher, uma maranhense, que eu não lembro o nome dela agora, mas coloco no próximo vídeo, lá no Romantismo, mas que não teve a sua poesia reconhecida. A sua poesia não, ela era romancista. Não teve sua obra reconhecida pelo fato de ser mulher, né? Esse preconceito vem de longas datas. E a Francisca Júlia é a primeira poeta que aparece, né, no nosso, nos nossos estudos aí de literatura. O parnasianismo, ele traz uma alienação social, tá? Não há nenhuma preocupação, é como se nenhum problema existisse no Brasil. Os caras só querem gastar, na verdade, exibir, né, uma poesia muito rebuscada, uma linguagem muito rebuscada. Os caras querem impressionar, eles querem ostentar, né, uma linguagem assim. Então, alienação social que caracteriza. Outra característica do parnasianismo é a poesia, o poema fixo, né, a forma fixa. Então, o soneto, né, de 14 versos. Esses 14 versos distribuídos em 4 estrofes. As primeiras 2 estrofes sempre com 4 versos, as últimas 2 sempre com 3 versos. A linha A sempre rimando com a linha D, a linha B rimando, a primeira linha com a terceira, a segunda com a quarta, né? Se faz obrigatoriamente a organização é assim. As sílabas métricas, então o poeta parnasiano ele é muito mais um técnico do que um poeta. O Manuel Bandeira critica muito isso. O Manuel Bandeira é um poeta parnasiano. Desculpa, um poeta modernista que critica o poeta parnasiano. Ele escreve um poema Os Sapos, que vale muito a pena ler, fazendo uma crítica, né, insinuando que tem outros sapos querendo cantar na lagoa, já era hora do sapo parnasiano meter o pé. E na poesia do Manuel Bandeira, ele faz uma crítica pesada, né, aos parnasianos, e ele chega a dizer, no outro texto, que só não se criou uma máquina de fazer versos, porque já existia o poeta parnasiano. É como se o poeta parnasiano fosse um aplicativo de fazer poesia. Você joga lá a palavra pedra e sai um poema de 14 versos organizadinho sobre a pedra. Você jogaria no aplicativo a palavra mar e sairia um poema sobre o mar, né? Então é técnica, não há sentimento, não há espontaneidade na poesia parnasiana. Basicamente é isso. No próximo vídeo eu falo da tríade parnasiana, dos principais poetas e suas principais obras. Ok, galera? Abração para todas e todos.